Vou passar a palavra agora para a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que vai abordar o Conselho. Necessidade de dar interpretação conforme a lei que rege os conselhos de justificação dos oficiais. Ministra Maria Elizabeth, muito boa noite. Muito boa noite. Espero que, dentro do possível, se encontre bem. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Meus agradecimentos ao Conselho Dom Quixote pelo honroso convite e cumprimentos a todos os presentes. O meu conselho para o Supremo Tribunal Federal, com a devida reverência, é a proposta da Lei 5.836 de 72, que trata do Conselho de Justificação destinado a julgar, por meio de processo especial, a incapacidade do oficial das Forças Armadas da ativa ou reserva para permanecer nos quadros das Forças Armadas. Nesse processo, questiona-se a honorabilidade e a respeitabilidade do militar para continuar integrando os quadros da Marinha, Exército ou Aeronáutica. É um tribunal de honra, no qual a conduta perpetrada não necessita ser necessariamente criminosa, pois o que se resguarda é o ethos da instituição castrense. Ocorre, porém, que a Lei 5.836 foi editada em 5 de dezembro de 1972, na vigência da Lex Magna anterior e sob outra ordem constitucional. E, por essa razão, uma série de dispositivos que a integram não mais se compatibilizam com a Carta Cidadã promulgada em 1988. Daí a necessidade de o Supremo Tribunal Federal dar interpretação conforme a norma, bem como determinar a revogação de alguns de seus artigos. Eu cito o artigo 9º, parágrafo 1º, e o artigo 12º, que dispõem sobre a realização e deliberação de sessão secreta sobre o relatório a ser redigido acerca do justificante. É evidente a ofensa aos princípios constitucionais e convencionais da publicidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como a vulneração aos artigos 8º, 10º e 11º, item 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu não tenho dúvidas, e já declarei em voto vencido junto ao Superior Tribunal Militar, que os artigos nomeados foram efetivamente revogados pela Constituição vigente. Isso porque impõe o diploma republicano a observância dos axiomas esculpidos no artigo 5º de eficácia imediata e aplicabilidade direta, vedada à lei infraconstitucional afastar-se das diretrizes garantidoras do processo justo e eficaz. Daí inadmissíveis julgamentos secretos não expostos às luzes do direito. O sigilo somente é concebível em fase inquisitorial e apenas para angariar o mínimo de lastro probatório. Ainda assim, as informações obtidas não podem ser sonegadas do indiciado. Inexistem motivos idôneos a embasar a ausência de publicidade no julgamento de um conselho de justificação, sobretudo por se estar em fase final, onde todas as provas restaram colhidas, sendo vedada a inovação. Eu relembro ser a publicidade a regra em todos os atos judiciais, excepcionando-se quando se intenta salvaguardar a ordem pública ou o interesse íntimo dos litigantes. E a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação não buscou proteger a intimidade do justificante ou o interesse social. Por certo, as normas subalternas é vedado prever distinções desautorizadas pela lei maior. E em se tratando dos militares, quando a Carta Republicana objetivou distingui-los, seja para conferir ou suprimir garantias, manifestou-se taxativamente a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas. E, para além, a publicidade dos atos públicos e as sentenças judiciais ou decisões administrativas o são, é um poderoso aliado da sociedade no controle da atuação das autoridades no que tange à moralidade e à lisura dos procedimentos adotados. Mas há mais. A Lei 5.836 de 72 prevê a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar pelo comandante da força, sem a interveniência da AGU, porquanto na época de sua edição o órgão ainda não fora criado. Eu menciono também a flagrante inconvencionalidade que suprime o direito do justificante
de ser ouvido pelo Superior Tribunal Militar, que seria o órgão jurisdicional independente e imparcial, a teor do artigo 8º, item 1º do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 14, item 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E nessa toada, propedêutica intervenção do Supremo Tribunal Federal, guardião da Lex Magna, que não pode se furtar de valorar questões que vulneram garantias fundamentalizadas e clausuladas como pétreas. Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza administrativa, pelo que afastados estariam os postulados inerentes à judicialização. A uma, pelo seu caráter híbrido, a emprestar-lhe natureza judicial forma. A duas, porque também o processo administrativo disciplinar se encontra sob a égide das garantias constitucionais que abrigam o devido processo. E tal como colocado, mereceria ser revista a posição jurisprudencial do Pretório Excelso, que inadmite a interposição de recursos extraordinários sob a alegação de se estar à frente de processo administrativo. A evidência e os procedimentos administrativos punitivos judiciais ostentam feição vinculada, cingidos que estão aos parâmetros superiores que comandam a atividade do poder público. E por essa razão, e como magistrada militar, meu respeitoso conselho ao Egrégio Supremo Tribunal Federal é que ele exerça a fiscalização abstrata da norma para dar-lhe interpretação conforme a Constituição, adequando-a à dicção magna. Muito obrigada. Ministra, muito obrigada, ministra Maria Elizabeth, muito obrigada pela sua participação.